Pronto. Vê se está com qualidade, estão conseguindo me ouvir bem? Sim, só não está no modo apresentação, né? Não está no modo apresentação? Vocês não estão vendo? Estou vendo os slides aqui do lado, sabe? Como se você tivesse... Tá vendo os slides? Peraí, deixa eu ver os slides, ver se você consegue aqui compartilhar de novo aqui a palestra, apresentação de slides aqui, share. Consegue ver ou não? Peraí, aí, Sim. agora sim. Sim. Agora sim. Show. Pronto, vamos aguardar o pessoal entrar um pouquinho, dar uma Agora você não vem. Vamos. Eu não sei se a Tava internet... falando pro meu Mas qualquer pequeno coisa eu não vir troco aqui de ficar com internet. frescurinha. Oi? Tava falando pro meu pequeno que ele veio aqui, né. E eu falei, não, agora você não vem aqui fazer frescurinha. Ah, que é terrível. Pronto, Ô, vamos... Adri, Oi. agora saiu da tela Sim, que você eu tirei da compartilhou. tela para poder a gente conversar, dar uma 10 minutinhos para o pessoal entrar, para a gente iniciar. Tá bom. Adri, na verdade, a gente já se falou pelo telefone, mas assim você nunca tinha me visto. Eu que sou a Carol Bandeira, eu que sou a sócia da Patrícia, que fala sempre com você. Ah, prazer. E daí eu sempre ajudo a Nath e todos os outros professores para a gente fazer essas aulas. Então, seja sempre bem-vinda na instituição, a qual você já dá aula para as outras turmas também. E que você esteja sempre com vontade aqui. A gente fica muito feliz de ter você aqui, a gente admira bastante o seu trabalho. Eu mesma, como nutricionista materno-infantil, fico muito feliz que você esteja aqui, apesar de não trabalhar nessa área, né? Mas é sempre bom a gente conhecer. E, Nath, eu tô por aqui também, a Patrícia entrou agora, daí qualquer coisa pode chamar, tá? Que eu vou só dar uma organizada aqui na minha galera De casa. aqui de casa, já volto de novo. Mas tá ligado, eu tô escutando tudo, mas já tá tudo direitinho. O Adri tá como anfitriã, tudo certo. Direitinho, tá? Qualquer coisa, se Certo. precisar, eu troco de internet. Não, mas acho que tá boa, Adri. Acho que não Tá bom, porque quando eu compartilhei os slides, parece que pesou, olha só. Deu. Vê se consegue me ver direito, olha, tá vendo? Dá para ver, sim, bem direitinho. Tá vendo direitinho? Uhum. Vê se consigo virar os slides aqui. Ai, consigo. Certo. Gente, ó, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos iniciar para a gente, né? Bora. E... Primeiro, deixa eu te agradecer, Adri, muito obrigada por estar aqui, né? Eu te conheci aí tem pouco tempo também, mas a gente, através dos nossos pacientinhos, a gente tem tido uma troca muito rica, muito legal, e é um assunto que eu me interesso muito, porque eu acredito que é um presente e é um futuro, a genética, né? Acho que não tem como nós, como médicos e profissionais da saúde e outros, não pensar na genética. E obrigada pela sua disponibilidade, pela sua é um prazer, generosidade. É um prazer você é uma fofa. Ela é uma fofa, gente. Não existe, né? Como ser humano, é um ser humano especial, né? Você é uma fofa com seus pacientes. Os pacientes gostam muito de você, falam muito bem do carinho, de como você aborda o tratamento, né? Bem integrativo, então procura sempre linkar, né? Com a nutricionista, com o médico. Ela até propôs, olha só, imagina, gente, fazer um grupo para o paciente. Eu, ela e o Nuno. E o imuno, mas ele não Imagina, quis. né? Uma fofa. Parabéns pelo seu trabalho, sabe? Que mais profissionais saiam da caixinha e consigam enxergar, né? Então, assim, eu vou tentar aqui um pouquinho, passar um pouco da minha experiência para vocês conseguirem linkar o exame bioquímico com o exame genético, né?
Eu vou mostrar como que um exame, um hemograma, ele mostra muita coisa para a gente, e muitas vezes passa despercebido. Uma criança no espectro, quais são as características dessa criança do espectro? Tá? Então, para quem não me conhece, tá? Primeiro, eu sou mãe, tá? Eu sou mãe de 2 meninas, eu sou mãe da Isabel e da Ellen, que foi o motivo de eu fazer, né, entrar na nutrição. A minha segunda criança, minha segunda bebê, a Ellen, ela nasceu com múltiplas alergias e foi o motivo de eu estudar nutrição. Antes de eu ser nutricionista, a nutrição é a minha segunda graduação. Eu era advogada da área jurídica, né? Eu me formei em 2002 em Direito, e eu já estava focada já para fazer concurso público, já tinha pós em tributário, em Direito Civil, e eu não sabia o que era glúten, até minha filha nascer. E em 2016 eu me formo em nutrição, e junto com a graduação de nutrição, eu fiz pós-graduação em alergia alimentar, que era o foco dos meus estudos. Né? Eu sou idealizadora do painel TEA, voltado para o integrativo, pela Full DNA de Israel. Essa empresa me convidou para fazer um painel de autismo, e hoje eu tenho 2 painéis nessa empresa. Eu tenho o painel de autismo para criança, que é o TEA, e o painel de neurologia funcional, que foi criado para o adulto que tem, né, uma desconfiança, que tenha déficit de atenção, ou autismo, né, ou área neurológica, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade. Tá? Eu tenho algumas pós-graduações em autismo, eu fiz também uma no CBI Miami, estou fazendo pós-graduando agora em fitoterapia e fiz vários cursos em relação ao espectro autista, né? E meu foco de estudo é neurologia e alergia alimentar. E esse é meu Instagram, já me sigam, já curtam, já entram. E eu vou explicar um pouquinho a minha história, tá? Rapidinho, para não tomar tempo de vocês, e apresentar a vocês uma coisa chamada sequência de Fibonacci. Eu não sei se vocês conhecem, já ouviu falar? Já ouviu falar, Nath, sobre sequência de Fibonacci? Não? Não. Tá, então eu vou ensinar vocês o que é a Fibonacci. Fibonacci é um matemático, sabe? E que ele descobriu que esse gráfico aqui, tá? Ele tem uma sequência. Essa sequência de Fibonacci, ela está presente por exemplo, no corpo humano, está presente numa fruta, está presente na onda do mar, no planeta, no cosmos, em tudo que você imagina tem essa sequência de Fibonacci. E nada mais é do que a assinatura do Criador. Então, eu acredito em Deus, eu sou cristã, em todas as minhas palestras, as minhas aulas, eu afirmo isso, né, porque eu estou aqui por Deus. Então, a minha logo precisava ter sequência de Fibonacci, tá? E a sequência de Fibonacci está presente em tudo, né? Na fruta, na dupla hélice de DNA, tem sequência de Fibonacci, no elemento químico, tem sequência de Fibonacci. Eu pedi para uma pessoa muito especial, né, que é um designer gráfico, que inclusive é um parente meu, e ele criou, Adriana Marinho, apresento a vocês a minha logo. Então, quando vocês virem a minha logo, já vai saber que ela está dentro de uma sequência de Fibonacci. Então, aqui tem a assinatura de Deus, tem a dupla hélice de DNA, tem uma fruta cortada e tem um elemento químico e um asterisco. Então, assim, por isso que eu escolhi, tá, essa área, porque eu acredito muito em chamado. Eu tenho também um diagnóstico de autismo, eu sou autista, eu tenho síndrome de Asperger, e sempre eu me sentia fora do mundo, fora dessa caixinha, né? Eu era da área jurídica, mas eu não me sentia nessa engrenagem. E sempre eu pedia a Deus para ser usada. E eis-me aqui conversando com vocês, tá? Então, eu acredito muito em providência divina, tá? Então, cada vez que eu estudo, eu acredito mais em Deus. Então, o que seria o autismo, né? Opa, deixa eu botar aqui, que eu tirar aqui a minha imagem daqui da frente. Eu vou minimizar vocês. Vou colocar lá, não vou ver mais ninguém. Pronto. Então, o que seria o espectro autista, tá? A síndrome de Asperger, que hoje a síndrome de Asperger é um termo que a gente não vai usar mais, tá? É o último ano que o CID-10 está usando, né? Que a gente vai formular agora no 2022,
vai entrar o CID-11 e ele vai sair esse termo síndrome de Asperger, tá? Pelo DSM-5 já não existe mais síndrome de Asperger e tudo será autismo, tá? TEA, transtorno do espectro autista, tá? Que é uma doença do desenvolvimento, onde externa-se problemas quanto à interação social, a capacidade de comunicação e movimentos repetitivos, tá? Ela pode variar desde forma mais grave, há deficiências mentais, né, até pessoas com inteligências normal e até uma vida independente, tá? Como a gente divide o autismo hoje em 3 grupos, tem o grupo 1, que seria o Asperger, tá? Existe o grupo 2 e o 3, que é aquele autista mais severo. Embora definido por esses principais sintomas, o fenótipo dos pacientes com TEA pode variar muito, abrangendo desde indivíduos com deficiência intelectual, grave e baixo, desempenho em habilidades comportamentais adaptativas, até indivíduos com coeficiente de inteligência elevado. Então, pode apresentar também uma série de outras comorbidades. Essas crianças podem ter hiperatividade, podem ter, por exemplo, epilepsia. Na vida adulta, esse autista, ele pode ter comorbidades como depressão, como ansiedade, como esquizofrenias. Então, muitas pessoas, né, até eu conheci um médico lá da Argentina, e aí, ele, fazendo um curso comigo, ele falou, hoje eu vejo que muitos pacientes internados, né, em hospitais psiquiátricos, na verdade, são autistas, né, sem diagnósticos. Então, por exemplo, eu mesmo sou uma adulta, estou aqui conversando com vocês, e meu diagnóstico veio tardio, né, eu tenho um diagnóstico, foi ano passado praticamente que eu fechei o meu diagnóstico, eu tinha minha suspeita, tá, mas ano passado que eu fechei o diagnóstico. Então, assim, seria aquele adulto que ele, né, muitos adultos hoje, que tem filhos no espectro, né, porque o espectro autista, a criança, para entrar no espectro, ela precisa ter a genética, e essa genética ser expressa. Então, o que expressa essa genética seria a epigenética, né? E a prevalência de autismo hoje, né, pelo CDC dos Estados Unidos, está subindo, né, assustadoramente. Então, hoje, em 2020, em 2020, que foi o último, né, censo que houve nos Estados Unidos, a cada 54 crianças nascidas, uma tem diagnóstico de espectro autista, tá? Mas aí eu pergunto a vocês, será que o diagnóstico, ele está mais, né, você está conseguindo diagnosticar mais, porque esse olhar já com individualidade, você já consegue linkar, né, o espectro, porque antes passava despercebido, que era aquela criança diferente, aquela criança mais levada, ou aquela criança que tem um atraso, que é tudo normal, né? Não é normal uma criança ter um atraso, cada criança tem seu tempo. Será que é isso? Ou essa criança está sendo agredida? Tá? O que está acontecendo com nossas crianças? Tá? O que eu vejo é que eu vejo que muitas famílias, muitas pessoas conhecem uma pessoa no espectro. Então, sempre, né, você se depara, então, ou um paciente, você que é pediatra, ou nutricionista aí que está me ouvindo, vocês percebem que a quantidade de crianças que têm atraso de neurodesenvolvimento está crescendo. Então, não é só o espectro autista, nós temos déficit de atenção aí, bastante criança, né, com diagnóstico de déficit de atenção. Então, o que nós, né, estamos fazendo com essa genética? Por que adultos, essas crianças... né, Adri, também com... Oi? E adultos também com diagnóstico tardio de TDAH, né? Sim, adultos, né? Uma delas. E muitos adultos hoje, como eu, por exemplo, né, Eu se também. deparam com... Tem filhos no espectro, né, os adultos, os pais de autistas, e se veem com características de autista. Então, fala-se em fenótipo ampliado TEA. E quando ele percebe, né, que foi, por exemplo, no meu caso, as comorbidades da vida adulta do espectro, aí você começa a linkar, não, será que é um autismo isso? Então, aí explica, né, você tem respostas para muitas coisas que aconteciam, por exemplo, eu tenho resposta do que acontecia na minha infância. A gente olhar, entendi, então é um espectro, então por isso que eu sou assim. Sim. Então, eu vou mostrar a vocês o que o espectro autista ele faz, né, como que ocorre isso, e como que a gente pode, né, ajudar essa criança. Não há uma resposta, tá? Então, assim, ninguém hoje, né, não tem uma resposta porque ele é multigênico e multifatorial. Então, multigênico porque não é um único gene que leva a um espectro autista, como, por exemplo, uma síndrome. Por exemplo, uma síndrome de Williams ou uma síndrome de Noan,
ou uma síndrome de Rett, que existe a genética. E essa criança, ela tem multigenes, e esses multigenes são afetados pela epigenética. Que o que seria epigenética? Eu vou explicar a vocês. Esse estudo aqui é um estudo muito legal, é o maior estudo que já aconteceu com pessoas no espectro. Para vocês imaginarem, foram 22.156 crianças com diagnóstico de autismo, tá? E essas 22.000 crianças, de uma população de 5 países, foi o maior estudo até agora com o espectro autista. E eles concluíram que a herdabilidade do espectro é 80%. Então, as contribuições ou as correlações entre gene e ambiente para o autismo são questões ainda sem resposta. Então, a gente não sabe o que leva uma criança a expressar o espectro. A gente tem pistas, tá? E os papers vão dando as pistas para a gente. Então, esse estudo aqui de 2019, ele fala dos modificadores genéticos dos transtornos do espectro autista. Então, chega a ser, entendeu? A genética, que eles concluem, então, que é a genética, tá? E que expressa esse fenótipo que é o autismo. E algumas suscetibilidades genéticas, né, que estão aqui, então, multigênico, tem o SHAC1, o SHAC2, o 3, são vários, a mutação do MTHFR, e esses genes, né, são genes que eles, como diz, eles são expostos, são expressos por uma epigenética, que essa epigenética seria o quê? Esses agressores que expressam, como o glifosato, que nós temos estudo, que é o agrotóxico que tem no alimento. Outra epigenética que já tem estudos, por exemplo, o paracetamol, já tem linkando crianças que fazem uso de paracetamol, vocês aí pediatras aí, então se tem uma criança que tem um atraso, eu contraindico prescrever o paracetamol, tá? Por quê? Porque é uma criança que tem uma detoxificação comprometida. Fala-se também em alguns itens, como conservantes, acidulantes, ondas de Wi-Fi dentro de casa. Então, assim, nós não sabemos ao certo o que expressou aquela criança, por que aquela criança entrou no espectro autista. Mas nós temos algumas pistas, tá? Que essa epigenética, ela já pode atacar essa criança desde o ventre materno. Então, por exemplo, uma criança que tem uma mutação MTHFR, que é o metileno tetrahidrofolato redutase. O que é isso? É um gene, tá? É um gene que ele pega o ácido fólico e converte em metilfolato para ser, né, para ser usado dentro dessa célula, tá? Esse metilfolato, ele entra dentro de um ciclo chamado metilação. Então, essa mãe, quando ela recebe o ácido fólico, tá, no primeiro trimestre da gravidez, ela praticamente ela ataca essa criança, e essa criança já pode estar expressando aí, né, alguns genes que não poderiam ser expressos, tá? E essa epigenética, tá, são vários estudos, como eu falei, já que estão correlacionando essa epigenética e que está atacando essa genética e fazendo expressar esses genes que não são apropriados. Então, a dieta da gestante, por exemplo, muitas gestantes, por exemplo, têm problema com metilação, com MTHFR, tá? Obesidade, já tem alguns estudos relacionando a obesidade, linkando com o espectro, a idade gestacional. Então, a partir de 29 anos de idade, essa gestante já aumenta o risco de ter uma criança no espectro autista, de expressar esse autismo. Tá? A intolerância à glicose, diabetes tipo 2, algumas doenças relacionadas ao espectro aterosclerose e doença cardiovascular. Então, assim, aquela gestante que tem história familiar, tá? De doenças cardiovasculares e doenças neurológicas, então, assim, sempre no recordatório, né, no meu prontuário, eu sempre peço, né, que essa mãe relate quais são as comorbidades da tua família, da parte do teu pai e da parte da tua mãe. Então, se essas comorbidades incluir doenças cardiovasculares e doenças neurológicas, suspeitar de mutação de MTHFR.
Então, assim, seria ideal se essa gestante pudesse fazer pelo menos um marcador do MTHFR, que o plano de saúde pode cobrir. Mas, por exemplo, cada gene desse custa em torno aí, aqui em Campo, na minha cidade, custa em torno de R$ 400 cada gene. Então, nós temos 2 MTHFR, um mais relacionado a doenças cardiovasculares e o outro relacionado a doenças neurológicas. E aí, essa mãe precisa ter uma dieta mais equilibrada, tá? Se ela tem essa mutação e se ela tem essa predisposição, tá? Essa dieta precisa ser uma dieta com muitos componentes fitoquímicos, tá? Então, assim, flavonídeos, chá verdes, que é o polifenol, o alho, uva, que é o resveratrol, vou colocar mais crucíferas, a curcumina, a castanha do Pará, que é rica em selênio, que o nosso solo brasileiro é muito pobre em selênio. E o selênio é muito importante no nosso corpo, porque o selênio, ele é o precursor da glutationa. E a glutationa é o faxineiro do nosso corpo. Então, uma criança ou uma pessoa, vamos dizer assim, que não metila corretamente, não produz glutationa. Se ela não produz glutationa, ela tende o quê? A intoxicar mais. Então, ela fica mais exposta ao quê? A metais tóxicos, ela fica mais exposta a esses glifosato, e tudo isso, né, pode atacar essa genética. Então, assim, a nossa comida hoje já é uma comida que já tem um solo mais pobre, então é uma comida com agrotóxico, então eu aconselho a comer mais orgânico, a colocar mais essas castanhas nessa alimentação, porque a nossa dieta ocidental, ela é muito pró-inflamatória, tá? A radiação, por exemplo, as ondas eletromagnéticas, eu vejo muitas mães, às vezes, apoiando o celular em cima da barriga, né? E isso já tem estudo já relacionando essas ondas eletromagnéticas com o espectro autista. Drogas, químicos, pesticidas, compostos ambientais, contaminantes inorgânicos como alumínio, chumbo, mercúrio, arsênico. Nossa água teve um estudo aqui no Brasil correlacionando a qualidade da nossa água. E a nossa água, ela é uma água ruim para tomar. Mesmo aquela água tratada lá, que vem da torneira, tem muito alumínio, chumbo, tem o glifosato, que é o agrotóxico, que ele não sai da água, mesmo você colocando filtro, a não ser se for um filtro de filtragem reversa, que aí você tiraria, sim, esses componentes, né? Mas a maioria não tem. Então, tudo isso pode fazer o quê? Alterar, né, essa epigenética e contribuir para o desenvolvimento, por exemplo, de erro inato do metabolismo, de autismo e de síndromes, tá? Porque nós temos 2 tipos de autismo. Nós temos o autista tipo 1, aquele autista que é regressivo, tá? Que é aquela criança que nasce, tem todo o marco de desenvolvimento, a criança tem contato visual, a criança fala, e em um momento, por volta de 1 ano e 2 meses, né, quando ela começa a receber as vacinas, fala a tríplice, por exemplo, e aí fala assim, não, foi a vacina. Não, é porque ela já estava sendo agredida, né, e como se fosse assim, foi aquele último, né, fiozinho, aquilo que levou ao espectro. Então, assim, eu tenho um protocolo que eu faço de pré-vacinação e pós-vacinação, porque essa criança, eu não indico a vacinação, mas o nosso calendário, o calendário brasileiro, ele precisa ser modificado, porque muitas vezes essa criança, ela recebe uma carga né, com muitas vacinas associadas juntas, e essa criança, ela não tem o corpinho dela está muito inflamado, né, já está recebendo outros contaminantes, e não equilibra essa parte, né, bioquímica dessa criança, e aí a criança acaba expressando o espectro autista. Tá? Então, assim, a deficiência de folato, de algumas vitaminas do complexo B, por exemplo, vitamina B12, que é muito importante para essa área neurológica, tá? A B6, que é a piridoxal 5-fosfato, que é o complexo B, né? Nós precisamos, né, sempre equilibrar essa criança. Esse outro estudo aqui, de 2017, ele correlaciona, ele linka, né, foi no PubMed, que eu achei esse estudo, esse aqui foi um estudo de revisão,
né? Ele linkando os fatores ambientais aos fatores genéticos, a epigenética do autismo, falando de metilação, problema nessa enzima de via folato-metionina, falando do MTHFR, e da acetilação de estonas, né, que é a modificação dessas estonas aí, e aí expressando o espectro autista. Esse outro estudo de 2020 correlaciona algumas pistas, dá algumas pistas que pode uma criança entrar no espectro. Por exemplo, infecção viral, tá? Olha só, eu peguei uma criança na Suécia essa semana, essa criança neurotípica com 4 anos de idade, a criança não tinha nada, nenhuma característica do espectro, e essa criança pegou Covid, tá? 6 meses atrás. E essa criança, ela ficou uma semana muito doente, teve que internar, internação com Covid, e essa criança expressou espectro autista. Então, o pai relatando, né, o pai é sueco, a mãe é brasileira, e o pai relatando que essa criança, ela logo começou a entrar no espectro, logo após o Covid. Então, nós temos hoje algumas pistas, tá? Infecção viral, tá? Pode levar essa criança a expressar o autismo, e eu tenho esse caso, né, e tem outros casos de crianças que começaram a ter atraso no neurodesenvolvimento, eu já estou recebendo essas crianças no consultório por conta de uma infecção viral do Covid, por exemplo. A idade parental, a idade da mãe, a idade do pai também, que às vezes a gente culpa só a mãe, né, a mãe, mas o pai também tem parcela aí né, de participação aí dessa criança, né, deficiência de zinco, tá? Algumas polimorfismo relacionado ao DNA, tá? E, por exemplo, alguns genes estão já linkados, né, com estudos já científicos dizendo que entra no espectro autista, tá? E a gente precisa, tá, ter esse conhecimento para poder evitar que as próximas gerações que estão vindo aí, a gente tentar ainda reduzir essa curva, que ela só está crescendo, né? O autismo está expressando muito nas nossas crianças, tá? E todo profissional de saúde, você aí, tem que se perguntar o porquê que essa criança entra no espectro, o porquê que foi ativada essa genética, o porquê que essa mãe, essa família, o que aconteceu, né? Qual é o perfil dessa família e o que levou essa criança a ter essas comorbidades exacerbadas do espectro autista. E só né, eu gosto muito da doutora Denise Carreiro, sugiro a vocês a comprarem os livros dela, que ela é maravilhosa, é uma nutricionista, tá? E ela fala no estudo dela que somos formados, né, na literatura, que nós somos formados em 100 trilhões. Então, para vocês, né, pensarem, tá? Porque muitos são médicos aí, e eu vejo que a medicina hoje, ela está muito preocupada com a doença. A gente tem que se preocupar com a saúde, não só com a doença, né? E nós somos renovados diariamente, 50 milhões de células são renovadas diariamente. Para essas células, para a gente conseguir funcionar, nós precisamos de 44 nutrientes para o funcionamento desse corpo. Então, nós precisamos de todas as vitaminas do complexo B, de uma vitamina C, do zinco, do selênio. E o que eu mostrei a vocês desse solo pobre, dessa alimentação errada, você vê que a introdução alimentar muitas vezes é errada, essa mãe muitas vezes oferta produtos alimentícios, não alimento, né? É o biscoitinho de maisena, aí dá aquele enganozinho, que é aquela coquinha, aí dá, por exemplo, né, um pão que não tem valor nutricional nenhum, e aí essa criança acaba perdendo uma janela, porque toda vez que você alimenta uma criança, você tem uma janela de possibilidades de nutrir aquele corpo. Então, por que a gente pensa só assim na doença? Nós temos que pensar que esse corpinho, para ele funcionar, ele precisa metilar. E para a gente metilar, nós metilamos, só para vocês terem uma noção, 1 milhão de vezes por segundo. E o que seria essa metilação? Então, essa metilação, ela pega o RNA, o DNA, e o RNA, né, faz essa transcrição para poder fazer o quê? Fazer tudo que o nosso corpo funciona, uma proteína, uma enzima. Então, tudo que a gente
produz no nosso corpo, se eu produzo uma enzima, se eu produzo uma proteína, eu preciso metilar, tá? E o grande problema do autista é o quê? A metilação, tá? E a deficiência de serotonina. Então, o ciclo da metilação, tá? Ele é bem comprometido nessas crianças do espectro autista. Primeiro, pela mutação do MTHFR, que, assim, 90% dessas crianças têm essa mutação, tá? Aí, por ter essa mutação, esse ciclo da metilação, ele é comprometido. Mas não se resume só o ciclo da metilação, nós não temos só o MTHFR. Nós temos o MTR, que está relacionado à vitamina B12, nós temos a CBS, que está relacionado à B6. Por exemplo, crianças, muito comum, crianças que têm polimorfismo em CBS, são crianças que começam a ter atraso de fala, tá? É uma criança que inflama mais, é uma criança que ela não consegue quebrar, né, a homocisteína, a encisteína e fazer a glutationa, e aí o que acontece? É uma criança que não consegue fazer o faxineiro, né, produzir o faxineiro do corpo. Então, é aquele fígado, quando você olha essa parte hepática dessa criança, é uma criança que intoxica mais. E esse ciclo da metilação, tá? Está relacionado, por exemplo, a você quebrar a homocisteína em metionina. Então, as pessoas, por exemplo, vou ativar esse ciclo da metilação. É só B12 que eu vou dar a essa criança, a metilcobalamina, a B12 ativa, ou metilfolato, ou a piridoxal 5-fosfato, que é a B6? Não, mas eu preciso de outras coisas para entrar nesse ciclo. Eu preciso dar, por exemplo, um zinco. Eu preciso suplementar metionina, para poder, porque essa criança precisa ter SAMe para poder esse ciclo funcionar, porque é uma criança que tem um problema dessa produção, né, dessa metilação. Aqui é eu já estou até me antecipando, mas antes de eu entrar no outro ciclo, que eu vou mostrar o que seria um ciclo completo de metilação, eu vou explicar o que seria a metilação. Então, a metilação, ela liga os genes aos fatores ambientais, e pode responder à complexa patogênese do autismo. A maioria dos estudos investigou esse mecanismo epigenético. Embora marcadores biológicos definitivos ou mecanismos subjacentes ao TES ainda não tenham sido identificados, os pesquisadores têm investigado a relação da exposição ambiental à metilação do DNA com o autismo. Então, a criança, se ela tem, por exemplo, a B12, uma deficiência de B12, se ela já tem o polimorfismo, e se a gente pensar que a B12, ela vem, por exemplo, mais da proteína animal, e a proteína animal é digerida onde? No estômago, e é uma criança que tem, por exemplo, refluxo. Aí você dá o quê? Inibidor de bomba de prótons, por conta do refluxo. E aí o que acontece? Você vai aumentar, nesse caso, né, o pH desse estômago. E aí, quando você aumenta o pH desse estômago, fisiologicamente, esse estômago, né, quando essa criança comer essa carninha, ela não vai conseguir digerir corretamente essa vitamina B12, porque a B12 ela precisa de quê? De fator intrínseco, precisa ativar o pepsinogênico para poder digerir essa vitamina, essa carne, para poder né, ter a vitamina B12. Aí essa carne, ela não vai ser digerida, ela vai passar, né, para o trato gastrointestinal, e aí vai começar a proliferar o quê? Né? Aquela criança que tem aquele barrigão de seu boneco, é aquela criança que não consegue digerir. É aquela criança, por exemplo, que nasceu de parto cesariana. Acho que alguém tem algum áudio aí aberto. É a Flávia. Eu não consigo mutar. Eu também não. Vai. Certo, então é uma criança que não consegue digerir essa carne, não consegue absorver essa B12, ela já tem um polimorfismo de absorção de vitamina B12, é uma criança que nasceu de parto cesariano, por exemplo, adquiriu bactérias, né, porque quando a criança nasce, o intestino dessa criança é estéril, aí essa microbiota que forma né, que foi povoar esse intestino, foi uma microbiota, foi umas bactérias, por exemplo, pode ser bactérias patogênicas, e aí acontece, né, acontece toda a orquestra, e aí essa criança expressa o espectro autista. Então, a gente tem que ter muito, assim, pensar no porquê que o evento ocorre.
né? E a gente tem que se antecipar a esse evento. Então, se a gente já tem a suspeita já na gestação, né? Já pensou sonho, se tiver já o DNA dessa mãe, né? E a gente começar a modular essa mãe já com a medicação certa, com a suplementação certa, e mudar toda esse ambiente que vai gerar essa criança, né? Meu sonho é que essa criança nasça, né? E nem seja diagnosticada de nenhum espectro autista. Por quê? É bom ser autista? Eu digo a vocês, né? Eu que vivo isso em casa e que sou autista, não, tá? Porque são pessoas que inflamam mais. Então, são pessoas que têm que ter mais cuidado com suplementação, né? E além de causar para essa família, né, um estresse muito grande, né? Porque a família fica na negação, né, muito, né? Eu vejo aí nos meus pacientes aí, não é fácil, o custo é elevado para tratar essa criança. Eu vejo que o autismo virou comércio, infelizmente. Muitos profissionais entram nessa área aí e não está pensando no paciente, não está pensando no próximo, está pensando só em volume de consultório. Eu não vejo que tem que ser assim, eu acho que você tem que ter essa empatia com esse paciente, com essa família. É uma família que está no luto, que está na negação, né? Porque todos nós, quando a gente idealiza um filho, a gente idealiza o nosso filho para ser perfeito, a gente não quer que nosso filho seja doente, né? E aí você vê aquela criança, né? E de uma hora para outra essa criança começa a desligar, né? Eu tive um relato de uma mãe que me impactou muito, que ela falou assim, doutora, eu falei assim, mas como é que é que a senhora vê o autismo? Como é que está, né? Como é que vê a criança? Como é que está essa relação? Eu falei, doutora, eu vejo que é o meu filho, porque fisicamente ele parece com o meu filho, mas é como se tirasse a alma do meu filho. Eu não vejo mais o meu filho nesse corpo. Gente, dói uma mãe falar isso. Imagine uma mãe que tinha aquela criança amorosa, aquela criança que tinha contato visual, aquela criança que beijava, que interagia, e em um momento essa criança começa a desligar, né? Que é isso que a mãe fala comigo, sabe? Olha, doutora, essa criança começou a desligar. Então, assim, tem empatia para essa criança, para essa família, sabe? É uma família que está no luto, é uma família que muitas vezes autismo não dá só em pessoas ricas, autismo dá em pessoas pobres também. Tá? E eu tenho aqui, atendo crianças de todo o poder aquisitivo, a família, e eu vejo que autismo dá em todas as classes sociais. Então, hoje, o autismo não escolhe casa. Autismo, né, ele está acontecendo e está vindo e está crescendo muito. Então, a metilação, voltando sobre da metilação, ela é responsável por inúmeras funções críticas dentro do nosso corpo, tá? Como ligar e desligar genes, reparar e construir o DNA e o RNA, reduz o processo de envelhecimento, protege os nossos telômeros. Tem até um estudo, né, que saiu agora a respeito do estudo do telômero, ela até, a autora do estudo ganhou o prêmio, que descobriu que se a gente, né, protege esses telômeros... Claro que eu falo todos os dias para ela. Oi. Alguém quer fazer pergunta? Não, a Juliana... Aí ela fechou. Então, assim, esses telômeros, né, se a gente descobrir, né, se a gente conseguir não gastar esses telômeros, você não envelhece. Olha que legal. Então, a gente envelhece porque a gente, né, usa esses telômeros. Desintoxica produtos químicos e metais pesados, processa hormônios, constrói células imunológicas, liga e desliga a resposta ao estresse, fornece-nos energias, reduz a estamina, evita as alergias, repara membranas celulares e produz mielinização dos nervos, tem suporte de neurotransmissores para prevenir depressão, ansiedade, insônia e ajudar a função cerebral. Então, meu filho, metilação, para mim, é o mestre, e você sempre tem que focar nisso em uma criança, em um ser humano, tá? Ele tem que estar metilando. Então, para eu metilar, eu preciso de alguns componentes. E isso é um ciclo de metilação. Esse gráfico aqui é da doutora Amy Asco, é uma médica nos Estados Unidos, ela é estudiosa em metilação, tá? E eu peguei todos esses genes aqui, tá? Então, tem o MAL, por exemplo, que esse gene, ele é MAL mesmo, então ele está no ciclo da serotonina,
Então, quem tem esse polimorfismo genético, ele tem aqui uma serotonina reduzida, e aí leva à depressão, por exemplo, na vida adulta. Tem o MTHFR, tem o A1298C e esse 677C. Um está relacionado ao ciclo que leva, por exemplo, a mais problemas neurológicos, por exemplo, que tem esse ciclo do triptofano, da dopamina. Esse 677T está muito relacionado à parte cardiológica, então são pessoas que têm um histórico de problemas cardiológicos, tem o ciclo, então nós temos o ciclo da metionina, o ciclo do folato e o ciclo do BH4. São 4 ciclos dentro da metilação, para poder a gente produzir, ser um maestro, praticamente isso é o maestro do nosso corpo, o que uma célula produz. Então, o que seria uma mutação, que é muito comum, a mutação, que é o controlador, praticamente o MTHFR, ele controla essa metilação que eu mostrei a vocês. Então, o 677T, por exemplo, substitui o aminoácido alanina por valina. E aí, o que ocorre? Uma elevação da homocisteína, tá? E aí, a gente tem que fazer um suporte... Opa, desculpa aí. Meu telefone está tocando. Aqui. Pronto. Então, precisamos dar suporte quando tem problema com esse grupo, essa homocisteína elevada, por exemplo, você tem que dar suporte com o grupamento metil, que é metilcobalamina, metilfolato, tá? O peridoxal 5-fosfato, que é a B6 ativa. Então, aqui, deixa eu voltar aqui para cima. Quando esse gene sofre essa mutação, essa capacidade de converter a vitamina B9 em metilfolato, ela é reduzida. Então, são aquelas crianças, por exemplo, que consomem muitas farinhas adicionadas a ácido fólico, e aí o que acontece? O ácido fólico, ele cresce sérico, você vai pedir um ácido fólico sérico, ele está maior do que o valor de referência. Por quê? Porque ela é aquela criança que consome esses farináceos, e essa criança, ela não consegue converter, e aí não entra no ciclo da metilação. Então, quando tem essa mutação, eu contraindico, por exemplo, as farinhas adicionadas a ácido fólico, que é o fubá, a farinha de trigo, que é adicionada a ácido fólico. Então, agora, e o milho? O milho pode? Não, o milho in natura, ok, mas o milho adicionado, a farinha adicionada a ácido fólico, esse eu contraindico. Então, a conversão do ácido fólico em uma forma utilizável é absolutamente essencial para a síntese e reparo do DNA, para a produção de neurotransmissores, para a detoxificação e a função imunológica. A mutação causa baixa glutationa, causando mais toxicidades e mais estresse oxidativos, condições neurológicas e metabólicas crônicas. Esse é o ciclo do MTHFR, como eu falei, o MTHFR 1298C está relacionado a mais aos neurotransmissores, e o MTHFR 677T está relacionado ao ciclo da metionina. Então, para vocês investigarem para o paciente de vocês, o plano de saúde muitas vezes não cobre, tá? E cada gene desse custa em torno aí de R$400. Então, aqui só tem, esses 2 genes aqui, a mãe iria gastar aqui R$800 só com esses 2 genes. Algumas estatísticas de mutação de MTHFR, mais de 70% com distúrbio do espectro autista tem essa mutação, 45% da população tem uma cópia da mutação desse gene 677T. Mais de 60% das mães que deram à luz a uma criança com síndrome de Down tem a mutação MTHFR. Então, o ácido fólico é uma versão sintética e artificial da vitamina B9, encontrada em suplementos e alimentos fortificados, enquanto o folato ocorre naturalmente nos alimentos. Ou seja, então, o verdinho tem que fazer parte dessa alimentação. Então, muitas crianças têm seletividade, então a mãe não oferta o verdinho, não tem hábito, muitas vezes, essa família, de comer o verdinho. E onde que está essa forma natural, que é ativa, que é o metilfolato, no verdinho, tá? É uma enzima complexa que adiciona o grupo metil ao ácido fólico para permitir que o corpo humano use. Esta enzima também é importante para converter a homocisteína em metionina necessária ao corpo usar no ciclo da metilação.
E a dieta sozinha pode afetar as mudanças da metilação. Então, como eu falei com vocês, se essa mãe ela tem, né, essa mutação e ela troca esses alimentos ultraprocessados, processados, né, alimentos adicionados a ácido fólico pela alimentação natural, né, ela poderá, né, entrar, fazer essa metilação e acontecer essa metilação adequada do DNA, né? Então, a proteína animal tem a vitamina B12, a colina, a carnitina, a metionina é encontrada em ovos, a vitamina B6 é encontrada em grãos, em nozes, sementes, né? E algumas pessoas, por exemplo, eu vi uma mãe vegana, né? E ela não fazia suplementação de vitamina B12 e a criança estava no espectro autista. Então, a gente precisa perguntar como que é o padrão alimentar dessa família, qual é o padrão alimentar dessa criança, se essa criança tem seletividade alimentar, que tipo de alimento é ofertado a essa criança, para justamente você ter a sua conduta, né? Ver se essa criança vai necessitar ou não, e que de suplementação, quais são os exames que você é necessário pedir para essa criança. Tá? Esse estudo aqui, tá, é de 2020, tá? Ele fala dos mecanismos, né, das doenças psiquiátricas. Então, estudos recentes em genética e biologia molecular mostraram que a patogênese das principais doenças psiquiátricas envolve centenas de genes e numerosos caminhos por meio de tais processos fundamentais, como a metilação, a transcrição e o splicing do DNA, RNA não codificantes. Vários estudos de associação do genoma, tá? Que é o GWS, mostraram que centenas de genes estão implicados em doenças psiquiátricas. Traços comuns entre essas doenças é a aparente insuficiência de tratamento com base no atual neurotransmissor responsável da patogênese. Ou seja, eu vejo muitas pessoas entrarem, por exemplo, terem depressão, porque eu trabalho com doenças neurocomportamentais, eu trabalho também com depressão, e a pessoa está com depressão, vai para o psiquiatra, e é prescrito o quê? O inibidor de serotonina e recaptação de serotonina, né? Já o ansiolítico, por quê? Porque para poder ter mais, né, serotonina na fenda sináptica. Então, se eu sei disso, se eu sei que essa pessoa não metila corretamente, eu vejo que pessoas depressivas têm uma B12 muito baixa, tá? Tem uma homocisteína muito elevada, e aí você tem que identificar o porquê que aquela pessoa está com depressão. E não simplesmente prescrever um ansiolítico e mandar para casa e vai, Deus te proteja, não é assim. Então, eu vejo, né, pacientes que chegam no meu consultório já tomando o inibidor de serotonina e recaptação, já sem um exame, sem um hemograma, simplesmente chegou e prescreveu. E eu acredito que a medicina está evoluindo, a ponto que hoje nós temos vários estudos relacionando a farmacogenética. Então, será que esse inibidor, né, de serotonina vai ser bom para o meu paciente? Tá? Então, assim, tem estudos relacionando quem tem mutação do MTHFR a ter, por exemplo, pensamentos suicidas quando toma inibidor de serotonina. Será que esse paciente ele pode tomar esse inibidor ou não? Então, se tivesse um exame genético, se tivesse como você, né, enxergar esse paciente, né, e você dar, né, de acordo com das necessidades deles, genética. Então, falando aqui desse estudo aqui, então, ele conclui que é bastante provável, tá, que medicamentos do futuro para doenças psiquiátricas seria capaz de abordar um perfil psiquiátrico de todo o genoma. Antes que medicamentos possam ser introduzidos, no entanto, uma melhor compreensão da patogênica de todo o genoma e mecanismo de patologias psiquiátricas são necessários. Então, ele conclui que a gente ainda está engatinhando ainda na farmacogenética, mas eu acredito que no futuro, tá, o médico e nutricionista, que não estiver atualizado e saber ler um teste genético, esse será desatualizado, e aí, né, que o paciente já vai chegar no seu consultório com teste genético, e você precisa saber interpretar esse teste genético. Aqui foi. Então, os mecanismos fisiopatológicos desses autismos. Então, o Dr. Rogério Rita usa muito esse termo, autismos.
Então, nós não temos só, né, uma característica, por isso que é um espectro. Então, uma criança no espectro não é igual a outra criança, não existe um protocolo para você, não, você faz isso fechadinho, esse protocolo para tratar uma criança no espectro, não é assim. Você precisa entender, né, o que está acontecendo errado nesse corpinho para poder você fazer a intervenção e poder ajudar essa criança. Então, são crianças que têm uma sobrecarga tóxica muito grande, tem um estresse oxidativo por não produção de glutationa, por não metilar corretamente, tem uma desregulação imunológica muito grande, que é 38% a 50% dessas crianças. Tem uma disfunção mitocondrial, muitas crianças têm um negócio chamado fadiga adrenal, são aquelas crianças, por exemplo, que não dormem à noite, que tem um cortisol muito elevado durante a noite, e aí você tem que melhorar essa disfunção mitocondrial dessa criança. Muitas crianças têm erro inato do metabolismo e não é diagnosticado, são vários. O teste de pezinho é falho, muitas vezes, abrange muita pouca do erro inato, tá? E eu até na minha aula, eu tenho uma aula que eu dou em pós-graduação, né? E eu fui estudar e alguns testes, por exemplo, né? Dão falsos, né? Não sai o resultado correto. Então, assim, tem que investigar. Se caso haja um atraso no neurodesenvolvimento, tem que investigar erro inato. Metilação e sulfatação inapropriada, tá? Tem uma desregulação de neurotransmissores, principalmente a serotonina, a dopamina, que está relacionada ao foco, tem distúrbios gastrointestinais, essa criança tem alteração, né? 70% a 91% tem alteração gastrointestinal, então muitas crianças têm problema com glúten, por ser celíacas, tem síndrome de intestino irritável, tem doença de Crohn, tem doenças colite ulcerativa, então são aquelas crianças que sempre tá com aquele, né, o cocô sempre tá, você pergunta, e as fezes, mamãe, como é que tá? Então, aquela criança que tem uma diarreia de repetição, ou tem uma constipação, que só evacua 2, 3 vezes, aí você tem que dar, né, por exemplo, pegue 4.000 para a criança evacuar corretamente. Então, assim, tem... se essa criança, se a serotonina ela é produzida, né, 80% dela, a gente consegue, né, pelo intestino, e se essa criança não tem um intestino, né, bom, o que acontece? Ela não vai produzir serotonina, além de ter mutação genética, ter polimorfismo genético, e aí é uma criança que é agitada, né, aquela criança que ninguém, né, vê a criança, é virado, como diz a doutora Thierry, virado no girai a criança. E tem transtorno do sono, como eu falei. Então, aqui não é nem eu tirei uma ideia, né, desse slide aqui em relação ao iceberg. Então, o que a gente vê, na verdade, é só né, o comportamento, essas alterações aqui. E, na verdade, essa criança tem alterações biológicas, tem metilação anormal, tem uma severa sobrecarga oxidativa, tem uma neuroinflamação subclínica, você pede uma inolase neuronal, um fator de necrose tumoral e dá alto nessas crianças no espectro, tem uma detoxificação comprometida, tem uma vulnerabilidade a metais tóxicos e insumos ambientais, principalmente a alumínio, mercúrio, tem alergias e intolerâncias, você vai pedir uma imunoglobulina E, uma IgG e dá alterado, tem desbioses intestinais e muitas vezes tem patologias associadas ao espectro, porque tudo é por conta do autismo. Não, mamãe, ele está batendo na cabeça porque ele é autista. Não, mamãe, ele está batendo na barriguinha, ele está se mordendo porque ele é autista. E, na verdade, o autismo não é só isso. Tá? Então, a gente tem que tentar entender o autismo, tentar ver que essas comorbidades podem ter patologias associadas, pode ser uma doença de Crohn, pode ser uma colite, pode ser enxaqueca, portador de enxaqueca, pode ter doença autoimune quando crescer na vida adulta, pode ser esquizofrênico, então, assim, tem que investigar. Tá? O tratamento biomédico, né, isso aqui foi um estudo que saiu no Pediatric, esse estudo saiu agora de 2014, né? Estudos recentes têm sugerido que o TEA está associado a deficiências em processos fisiológicos básicos, tais como detoxificação, anormalidade na regulação de metabólitos essenciais, tais como ácido fólico, glutationa, colesterol e alergia. Embora muitos desses estudos tenham baseado seus achados em marcadores periféricos do metabolismo anormal, muitos estudos documentaram algumas dessas mesmas anormalidades no cérebro de indivíduos com TEA, incluindo estresse oxidativo, e um estudo demonstrou uma ligação entre estresse oxidativo, inflamação e disfunção mitocondrial no cérebro de indivíduos com TEA.
Curiosamente, várias dessas anormalidades fisiológicas também são observadas em síndromes genéticas associadas ao TEA. Por exemplo, disfunção mitocondrial é prevalente em ambos os TEAs idiopáticos e está associada a síndrome de Rett, mutação PENT, síndrome de Phelan-McDermid, síndrome de duplicação 15q11, q13, síndrome de Algman e síndrome de Down. Você vê que esse estudo aqui, gente, é de 2014. Tá? Então, assim, não é uma coisa, 2014 são 7 anos atrás, e eles já estavam linkando já esse estresse oxidativo exacerbado a sintomas de autismo. Então, diante de tudo que eu falei com vocês, tá? Diante dessa complexidade, dessa criança com diagnóstico, qual é o primeiro passo? O que vocês precisam fazer diante de uma criança do espectro? Investigar, tá certo? Investigar. E como você consegue investigar isso aqui? Você, no exame clínico, já, né, você vai fazer uma anamnese mais detalhada, ela deve ser feita buscando dados sobre dietas da criança, nível de atividade da criança, qual o rendimento escolar, como é que está na escola, como é que é essa dieta da mãe, caso se trate de um lactente, se tem cirurgias prévias, exame físico completo, incluindo exame neurológico, verificar grau de palidez, presença de icterícia, reflexo, força muscular, se essa criança é seletiva, se tem reações alérgicas, se tem irritabilidade, o sono, exames que eu acho essenciais que tem que ser pedido, o hemograma, que pode relevar desde uma anemia isolada, discreta, até quadro de pancitopenia, né, quando a diminuição de todas as células sanguíneas, né, e, por exemplo, diminui o número de hemácias, de leucócitos, de plaquetas, o que provoca sinais como palidez, cansaço, hematoma, sangramento, febre, tendências a infecções, ou mesmo mostrar alterações das células brancas como eosinófilos e basófilos. Tá? Tem que ser avaliado exames relacionados à alergia alimentar, à histamina, à homocisteína, que é um marcador de metilação, a vitamina B12, o ácido metilmalônico, que é a B12 intracelular, o ácido fólico, o sérico e o eritrocitário, e o zinco e o cobre. São exames, para mim, são exames base para você já começar a fazer uma intervenção, você pediatra, você nutricionista, tá? E começar já a tentar, né, juntar esse quebra-cabeça, porque por isso que o símbolo do autismo é o quebra-cabeça. Tá? Aqui mudando. Tá, então o hemograma, né, que é o básico, que muitos de vocês já têm, já recebe esse paciente com hemograma, e já no hemograma você já consegue identificar algumas pistas, tá? Por exemplo, esse hemograma aqui tem um VCM de 93,13, tá? Tem um HCM de 28, tem um RDW de 17. E o que está acontecendo aqui? Porque, né, que aqui na referência desse laboratório aqui, está falando que ele está tocado, né, vamos dizer assim, né, 92, né, 93, então ele tem uma macrocitose. Será que é uma macrocitose? Essa macrocitose aqui, será que é por deficiência de B12 e B9? Tá, então se ele tem deficiência de B12 e B9, você tem que se perguntar, então ele não está metilando, né? Porque eu preciso, para entrar no ciclo da metilação, eu preciso de quê? De vitamina B12 e B9. Essa homocisteína, então, ela está alta. Então, se ele não tem B12, não tem B9, a homocisteína está alta, né? E o ácido metilmalônico? Será por que ele está com deficiência de B12? Aí eu pergunto, mãe come carninha? Mãe não come. Então, por quê? Não está absorvendo, né? E o ácido fólico eritrocitário? Será que essa criança tem uma mutação do MTHFR e por isso que está levando esse VCM para alto, né? Será que é por conta de uma disbiose? E esse RDW? O que será esse RDW? Será que esse RDW, essa criança tem uma anisocitose? A anisocitose, tal, até a referência, né, para uma criança, que isso aqui é uma referência para qualquer população, qualquer pessoa, tá? Então, um idoso de 80 anos vai fazer esse exame no laboratório, vai dar essa mesma referência. Essa criança vai fazer esse exame no laboratório e vai dar essa mesma referência. Ué, mas é uma criança que está no espectro. Eu posso comparar isso aqui, é normal para uma criança? Porque tem os exames ideais, a gente tem que procurar marcadores ideais para essa criança. Então, esse RDW de 17, será que é uma anisocitose? Será que é uma inflamação? Será que é alergia dessa criança? Então, tem que se fazer essa pergunta.
E aí o médico e o nutricionista tem que se perguntar o porquê. O porquê que está acontecendo essa disfunção nesse hemograma. Infelizmente, é grande o desconhecimento sobre esse tema, levando à omissão, por negligência ou imperícia, do diagnóstico de doenças que poderiam ser curadas se fossem descobertas em fases mais precoces. Deve-se questionar por que o paciente está com alteração no exame bioquímico. Responder essa simples pergunta é o que deve motivar o médico e nutricionista diante de um paciente com autismo. Então, os eosinófilos, por exemplo, estão alterados, e os basófilos no hemograma, eles, nessa criança no espectro, tendem a ser mais elevados. Essa histamina tende a ser mais elevada, tende a ter problemas com IgE, IgG, IgM, IgA, todas as imunoglobulinas. Tá? Tende a ter deficiência de B12, que a B12 ela leva a transtornos hematológicos, neurológicos e cardiovasculares, principalmente por interferir no metabolismo da homocisteína e nas reações de metilação do organismo. Muitas vezes a deficiência pode permanecer assintomática por longos períodos, desencadeando uma deficiência crônica que, mantida, pode levar a manifestações neurológicas irreversíveis. Aqui, esse estudo aqui é um estudo que é de revisão, ele correlacionou 47 artigos, né, e 2 livros, e observou que esse público tem maior probabilidade de ter uma inadequação de micronutrientes, em que pode ser heterogêneo, variando de deficiência e toxicidade, ocasionada pela dieta restritiva e monótona, né, que muitos têm seletividade, refletindo assim no seu estado nutricional. A frequência de sintomas intestinais, que consequentemente reflete de forma negativa na absorção desses nutrientes, os quais desempenham papéis cruciais no neurodesenvolvimento, assim possibilitando a criação de medidas preventivas, embora as causas do distúrbio do espectro autista ainda sejam incertas. A influência dos micronutrientes não deve ser negligenciada. Então, gente, diante de tudo isso que eu falei com vocês, tá? Diante dessa complexidade. Então, um médico e um nutricionista, quando se depara com uma criança no espectro, ele tem que investigar. É obrigação sua investigar. Muitas vezes, né, eu não sei aonde que você está, se você está no interior aí me ouvindo, tá? Muitas vezes você é a única opção dessa família, a única opção. Não negligencie isso, não negligencie, porque você tem uma responsabilidade, primeiro, tá? Por você ser filho de Deus. Eu não sei se você é cristão, tá? Você tem essa responsabilidade aí de você ajudar o próximo. Quem é o próximo? Essa criança, essa família que está desesperada com esse diagnóstico, tá? E, além disso, você tem essa responsabilidade sua por ser médico. Você tem um código de ética a ser seguido. Você, nutricionista, também tem um código de ética e tem que ser seguido. Então, quem é o maior bem seu? É o seu paciente. Então, essa família está desesperada, tá? Então, investigue, olhe, tá? Investigue esse exame, esse hemograma, para você conseguir identificar, né? Começar a juntar as peças desse quebra-cabeça. Ok? Vamos para o caso clínico? Deixa eu parar aqui, stop. Para ver a cara. Muito, não entendi. Olha o Google aqui. Todo mundo com a câmerazinha, só a Nath aqui com a câmera aqui me compartilhando aqui, né? A complexidade é muito grande de uma criança no espectro, né, Natália? Muita coisa, né? Até para resumir isso tudo, a Adri, você conseguiu fazer com bastante maestria, porque não é fácil, é uma pós-graduação, né? Bastante. A complicação é muito grande. Então, assim, é um tema muito complexo, sabe? Então, assim, eu vou trazer para vocês um caso clínico, vou compartilhar de novo a minha tela com vocês, tá? Para vocês entenderem como que uma criança no espectro, a gente pode abordar uma criança no espectro, tá? Nós temos aqui 22 participantes aqui agora. Então, até coloquei aqui, Adri, que eu também já tive uns 3 pacientes, inclusive teve um que eu te encaminhei, que se atendeu até recentemente, que amanhã a gente vai discutir, que foi depois de uma diarreia que ele teve, né, que ele começou a apresentar. A característica do espectro, né? Isso. Eu atendi essa semana uma da Suécia, e lá eles ainda estão, na Europa, eles usam DSM-3 ainda,
tá? Então, a médica mandou só aguardar, porque era normal, e aí a mãe veio para o Brasil, o pai ficou na Suécia para tratar essa criança. Para vocês imaginarem, né, o desespero quando uma família se depara com o diagnóstico do espectro, porque não é fácil. Alguém que tem filho com autismo, tá aqui, ou não? Não? A Luísa, o filho dela, não sei se ela tá por aí, mas ele é paciente meu também. Acho que eu... Oi, tô sim. Eu tenho o Francisco e tenho o Bernardo. São o Francisco, dois. Suporte 2, Dois. Caiu o raio na mesma casa 2 vezes. o nível Genético e epigenético. E eu sou o fenótipo ampliado. Então, somos 3 em casa. Imagina, então tem que ser redobrado, né? Então a dieta tem que ser para casa. Então, eu vou compartilhar o caso clínico, não é fácil, né, o Luísa, né? Luísa é Isso. médica ou nutricionista? Eu sou pediatra. Pediatra, né? Então, não é fácil, né, Luísa? Falar que é fácil ter um filho no espectro. Não, Mas a bichinha estuda, viu? A bichinha tá aqui fazendo minha pós, tá fazendo a pós da Tiele, ela é... Você está vendo coisa, né? Você está sem câmera, eu não consigo te ver. Mas, eu estou estudando bastante, né? Então, sim. descobri coisa que eu nem imaginava. É verdade. Então, assim, eu estou aqui pelas minhas meninas, né? Pelas minhas filhas. Então, assim, eu vejo muitos pais, né, que eles vão para a luta por isso, né? Porque a gente não consegue ver resposta, né, na medicina, às vezes, convencional. A gente procura resposta na medicina convencional e, infelizmente, né, a medicina, ela se distanciou muito da fisiologia, da fisiopatologia. Ela distanciou. Fisiopatologia não, da fisiologia, né? Vamos dizer assim. Porque bioquímica mesmo, a né? bioquímica é que quando você está na faculdade no primeiro período, eu tenho uma filha com 19 anos que está fazendo faculdade de medicina, e ela fala, porque ela tinha aula, né, ela estava com aula de bioquímica, falando de B12, de neurotransmissores, aí ela olhava a suplementação dela, que ela tem déficit de atenção, ela, mãe, tá tudo aqui. Como é que você descobriu? Eu falei, olha, mamãe leu um livro de bioquímica. A mamãe é nutricionista. Mamãe estuda, né? E aí, eu nem imaginava, sabe, Natália, que a nutrição tinha esse poder todo de você equilibrar essas taxas de bioquímica. Eu não imaginava isso, porque quando eu entrei para a faculdade de nutrição, eu não sabia o que era glúten, entendeu? Eu era da área jurídica. Eu entrei para fazer o cardápio da minha filha, porque eu não achava ninguém para poder me ajudar a fazer um cardápio equilibrado para ela. E acabou que quando eu me deparei com o espectro e me deparei do poder da nutrição, eu fiquei encantada, né? Não, eu falo, cada vez que eu estudo mais, eu vou dar uma aula esse fim de semana, 12 horas de aula de suplementação materna e infantil. Aí eu começo a estudar, falo, a B2, olha aqui onde que ela entra aqui. Ai, meu Deus do céu, vou começar a passar B2. Eu fico encantada. Cada vez que eu estudo, eu vejo uma coisa nova. Eu fico encantada mesmo. Impressionante. E os resultados são mais impressionantes ainda. São né? fantásticos. Ó, eu Bora vou para o nosso compartilhar, caso. vocês estão vendo a minha tela de novo? Sim. Certo. Caso clínico, paciente PVSS, sexo masculino, 4 anos, com diagnóstico de transtorno do espectro autista. O objetivo principal dos pais, quando me procuraram, porque a criança tinha uma seletividade e uma agressividade muito grande. O autismo não era nem a queixa principal deles. A queixa principal era a seletividade e a agressividade. Autismo e queria uma intervenção nutricional e a suplementação baseada no exame bioquímico e genético. Os pais já tinham feito o exame genético, me trouxeram já o exame genético. O objetivo do tratamento na primeira abordagem foi o quê? Melhora da seletividade alimentar, ajuste nutricional dos neurotransmissores, com o objetivo de melhorar o comportamento de agressividade e ansiedade, melhorar a higiene do sono e a regulação de micro e macronutrientes. Aqui o recordatório 24 horas da criança, né? A criança até tinha um dado muito bom aqui, olha, suco de fruta, aí a mãe colocava maracujá, porque ele era muito agressivo, aí ela não fazia, ele só tomava suco, né, com açúcar, e aí ele só comia o arroz, o caldo, não comia legumes, só era arroz, e a comida, o feijão, não poderia ter caroço,
né? Porque senão ele não aceitava. Aí o que a mãe fazia? Ela cozinhava os legumes no feijão e passava o feijão na peneira ou no liquidificador para poder ofertar à criança. Ela já tinha retirado o glúten dessa criança, né? Ela já fazia um pão sem glúten para essa criança, e aí ele comia, era comedor de pão. E aí ele comia muito no lanche da tarde chocolate, guloseimas, né? E aí a mãe dava banana com cacau, aí ela fazia vitamina com maracujá e botava banana para poder ver se acalmava a criança, porque a criança é uma fera. Aí ela seguia o mesmo padrão do almoço e à noite ela fazia uma vitamina, né? E botava leite de amêndoas com morango, tá? Eu não sei se vocês conseguem observar nesse cardápio, mas se a gente for olhar o que essa criança comeu ao longo do dia, me alertou sobre a histamina, tá? Porque ele gostava muito de banana, que banana tem histamina. A mãe congelava, comprava muitos morangos para poder, porque ele só aceitava a vitamina da noite, tinha que ser com morangos. E a criança consumia cacau, né? E ao longo do dia, essa mãe tentava acalmar essa fera aí, porque ele já acordava com mau humor matinal. Então, os sinais e sintomas na consulta inicial, eu observei a prega de Denny Morgan, não sei se vocês conhecem, mas a prega de Denny Morgan é um sinal de alergia, língua esbranquiçada, né, aftas. Aí, a respeito dessas olheiras aí, eu associei, será que é alergia? Essa língua esbranquiçada, será que é fungos, candidia, xerostomia, tem deficiência de B12, de B9, de ferro, de vitamina A, de vitamina C? As aftas, eu pensei em alergia, será que é deficiência de B1, B2, B6 e B12? Agitação, irritabilidade, agressividade, será que é desordem gastrointestinal? Será que é uma deficiência de zinco? Será que ele tem um cobre elevado? Que o cobre é cofator da noradrenalina? Magnésio, vitamina D, ômega 3. Seletividade, será que essa seletividade era por conta da inapetência, por conta da deficiência de ferro e deficiência de zinco? Ansiedade, será que essa criança, né, ela tem deficiência de ômega 3, de zinco, de C? Magnésio, será que tem excesso de cobre? Irritabilidade, após o banho, que a mãe falava muito da coceira após banho, que ele ficava com muitas placas. Será que é excesso de histamina? Será que é degranulação de mastócitos? Essa foi a primeira abordagem. Na consulta inicial, o sono desregulado, a mãe falava que tinha dificuldade de se alimentar pela manhã, ele tinha enjoo matinal. Aí eu penso, será que esse enjoo matinal é por conta de uma candidíase? Essa rotina desregulada, será que a família tem uma rotina ou não? Aumento de busca oral, né? Candidíase, se é deficiência de micronutrientes, será que é parestesia oral? Hipersexualização que ele tinha, que ele mexia muito na genitália, essa desordem de serotonina e noradrenalina, será? A transpiração excessiva, será que era por uma hipoglicemia? E aí, no trato gastrointestinal, eu pensei em desbiose, deficiências enzimáticas, alergias, inflamações, a permeabilidade intestinal comprometida. No sistema imune, eu pensei, linkei em alergias, inflamações, deficiências nutricionais. E metabólitos, eu penso em polimorfismos genéticos, em disfunção mitocondrial, em toxicidade e estresse oxidativo. Aqui na consulta inicial, a criança tinha olheiras, aí aqui eu tapei, tinha prega de Denny Morgan, a língua esbranquiçada e muitas aftas na língua dessa criança. Então, a primeira intervenção, eu pedi um hemograma, um lipidograma, parte hepática, a exigese específica, que a mãe falava do ovo, da gema, a histamina, pensei na G6PD, que ele ele tinha um polimorfismo genético em G6PD, pedi a cromatografia de aminoácidos, porque eu estava com o exame de DNA em mãos, tá? Pedi um comprológico, um cobre, um zinco e um magnésio. Na primeira intervenção, na primeira abordagem, eu fiz uma dieta hipoalergênica e a suplementação foi pensada com a intervenção de fomentar o processo de detoxificação, aumentar os cofatores enzimáticos, subsidiar as funções digestivas e intestinais para melhorar a absorção de nutrientes e também de formação de neurotransmissores. E aí eu já iniciei um processo de metilação aqui, porque ele tinha polimorfismo genético, eu já entrei com a B12 na formativa do metilfolato e a piridoxal 5-fosfato, coloquei uma vitamina A aqui para melhorar esse intestino,
fiz um NAC junto com o ferro, e eu coloquei alguns neurotransmissores, coloquei o 5-HTP e coloquei a L-tianina, tá? Para como sendo precursores aí de dopamina e de serotonina. Pensei no zinco teixe-free para poder ocupar já esse cobre, o lugar do cobre, e pensei já em aumentar a glutationa dele como antioxidante. Pensei na fórmula da vitamina C com quercetina, porque ela é uma antihistamínica natural. Aí, os sinais e sintomas, depois de 30 dias, já tinha desaparecido as afta, não tinha mais afta, né? A agitação e irritabilidade, ela disse que piorou nos primeiros 10 dias e depois deu uma estabilizada, né? Porque ele, nos primeiros 10 dias, como eu retirei alguns alimentos, ele teve crise de abstinência, e aí piorou a agressividade. Depois ele estabilizou, mas ainda continuava muito hiperativo, sem foco, fazia muitas birras, respondia muito gritando, a mãe, e não tinha fala verbal, era monossílabo, mas ele gritava muito. Seletividade, houve melhora, porque a mãe começou a colocar alface, chuchu, cenoura, couve em cubos, melancia, laranja, que conseguiu adicionar. Ansiedade, a família relatou aumento da ansiedade nos primeiros 10 dias, depois observaram melhoras. As estereotipia não houve melhora. Hipersexualização, houve diminuição, mas ainda manipulava a genitália. O sono desregulado, né? Dificuldade de se alimentar pela manhã, ele apresentou pouca melhora sobre isso, sobre a disfunção adrenal, e o padrão das fezes ele evacuava diariamente, às vezes com odor fétido. Ai, que legal. Então, quando eu analisei o exame genético, através dos exames apresentados, tanto o genético realizado pela FUL-DNA de Israel, quanto o exame bioquímico, o paciente apresentava alguns polimorfismos nos genes BHMT, CBS, MTRR, MAL, DAO e HNMT. O BHMT, que é a betaína homocisteína metiltransferase, SRS, é responsável para remetilar homocisteína e metionina, como cofator de betaína. A CBS, que ele tinha polimorfismo, particularmente o C699T, que é mais que aquele que tem histórico familiar de doenças cardiovasculares, é um freio que retém a homocisteína, de modo que ela atua apropriadamente. No entanto, a suplementação de vitaminas e é um cofator importante a ser considerado ao estudar genes relacionados nutricionalmente quando existe variante de CBS. A homocisteína pode acelerar muito rapidamente, causando problema, como exemplo, excesso de glutamato, que pode causar pânico e ansiedade. Ou seja, a característica do espectro autista é ser um hipermetilador. E o hipermetilador, ele tem polimorfismo em CBS. E aí, essa homocisteína, esse ciclo, está muito rápido. E aí começa a ter excesso de glutamato, e isso pode levar a crianças com a crise de ansiedade, de pânico, agressividade. O MTRR mantém níveis adequados de metilcobalamina, o cofator ativado para metionina sintase, que catalisa e remetila a homocisteína em metionina. E aí, esse exame foi o exame que foi me apresentado, que é o exame da FUL-DNA de Israel, onde eu sou autora, tá? E aí mostrou que essa criança tinha um polimorfismo em homozigose, que agora esse painel genético, ele vem com o gene e as RS principais, e aí apresentou a CBS em homozigose alto, que ele tinha um alelo de risco, o genótipo era AA, e ele tinha um alelo de risco A. E, falando da fisiologia, né, existem duas enzimas diferentes para a inativação também da histamina, tá? Então, eu desconfiei da histamina, a diamina oxidase, que é a DAO, e a HNMT. A DAO, também conhecida como histaminase, assim a atividade da DAO prejudicada resulta no aumento da absorção da histamina. Lembra que a mãe falava que ele tomava banho e a criança ficava com placas vermelhas? Então, ele tinha histamina circulante alta. Então, quando ele tomava banho com água quente, o que acontecia? Né? Aí, como fala, o pote transbordava a histamina, ele começava a se coçar. Então, por quê? Porque ele tinha um polimorfismo de uma enzima chamada DAO, ele não consegue degradar a histamina corretamente, tá? Embora a DAO também seja altamente expresso nos rins e na placenta, a expressão de DAO no sistema nervoso central é baixa ou ausente, indicando que a DAO metaboliza a histamina
nos órgãos periféricos, mas não consegue metabolizar no sistema nervoso central. A HNMT é uma enzima que catalisa a transferase de um grupo metil, a S-adenosil, a metionina SAM, para a histamina, produzindo a metilhistamina e a S-adenosil homocisteína, tá? Então, quando a criança tem a histamina desregulada, o que acontece? Distúrbio do sono, que ele tinha, e a agressividade, que a criança também tinha, tá? E a histamina, ela é sintetizada e liberada por diversas células humanas, especialmente basófilos, mastófilos, plaquetas, neurônios estaminérgicos, linfócitos e células enterocromafínicas, sendo estocadas em vesículas ou gânglios liberados sob estimulação. A função dela é controlar o despertar, o metabolismo energético cerebral, atividades locomotora, liberação de hormônios, comportamento sexual, a percepção de dor, a alimentação e ingestão de água, e é um dos neurotransmissores que suprime o apetite, então ele tinha seletividade. Inibe a liberação de noradrenalina, olha que ele era agressivo, no hipotálamo, e suprime a ingestão alimentar, apresentando ação anorética. No exame genético que ele fez, da FUDNA, apresentou o polimorfismo na enzima DAO alto homozigoto. Então, a criança tinha problema com a histamina. Além disso, ele também tem um polimorfismo desse gene MAL, que é chamado o gene do guerreiro. Tá? O gene MAL, que é o alelo T, gene mais bem documentado, implicado na agressão, é o MAL, que é a monamina oxidase, que codifica a enzima-chave para a degradação da serotonina e das catecolaminas. O polimorfismo em MAL foi associado a um maior risco de comportamento antissocial e agressividade. Isso aqui em 2020. Aqui, em relação ao gene MAL da criança. Olha aqui, MAL-A, que ele tem polimorfismo alto em homozigoto. Então, você vê que foi um conjunto, né? A criança tinha polimorfismo em metilação, tinha problema com histamina e tem problema com o MAL. Então, por isso, o que o exame genético faz? Ele justifica, ele vai mostrar para você o porquê que está acontecendo aquela disfunção e vai te mostrar o caminho a ser seguido, o que você vai investigar naquela pessoa. E aí, quando eu peço os exames, olha quanto estava a histamina. A IgE dele estava 199, a histamina 0,29, que é o valor de referência 0,11, a ferritina dele estava 13,60, o cobre, olha, 150 de cobre e um zinco de 97. Então, o cobre e o zinco, ele ocupa o mesmo preceptor. Você tem que dividir cobre e zinco e tem que dar abaixo de 1. Então, o cobre está circulante, 150, o que estava acontecendo? Noradrenalina elevada. Esse aqui é um mecanismo, né, que vem no painel a respeito dos polimorfismos genéticos em relação à vitamina B12, para você ter uma noção aonde que está acontecendo o erro desse ciclo. E a conclusão, depois de 90 dias que a criança houve intervenção pela epigenética. Então, o que aconteceu? Eu comparei a genética com a epigenética e suplementei o que estava faltando. Então, a família estava com boa aderência ao tratamento, houve um empenho muito grande da mãe, houve uma melhora do quadro em relação à diminuição dos industrializados, retirada de glúten, leite, que ele tem genes, né, e estava expressando, melhora da aceitação a novos alimentos, a regulação das fezes melhorou e melhorou muito o comportamento da criança. Efeito benéfico com suplementação e a dieta foi antihistamínica, tá? Essa aqui, vê se vocês conseguem ver o áudio. Mamãe, comer feijão. 90 dias. Aqui, ó. 90
Funcional. Mas ele não era verbal? A criança era monossílaba, Era era uma monossílabo. criança que não tinha fala funcional e uma criança que era muito agressiva, entendeu? Então, apesar de todos esses avanços, o número de famílias com filhos autistas que recebem aconselhamento genético ainda é pequeno. O aconselhamento genético pode trazer muitos benefícios nesses casos, fornecendo às famílias informações apropriadas para orientar sobre a dieta e suplementação. Acredita-se que a rápida evolução do conhecimento proporcionada pelas pesquisas genéticas relacionadas ao autismo certamente contribuirá para o desenvolvimento de técnicas de diagnóstico mais precisas e, possivelmente, para a terapia nutricional baseada em evidência genética. Neste caso clínico apresentado a vocês, né? Uma intervenção precoce, através da análise de DNA, observando os polimorfismos genéticos apresentados, poderia amenizar o sofrimento dessa criança e seus familiares, evitando comorbidades como a agressividade, a fala não funcional, porque ele não tinha fala funcional quando eu comecei a abordar 3 meses, 90 dias antes da intervenção. Então, é uma criança que gritava, é uma criança que não tinha paciência, uma criança que era agressiva, tá? E esgotamento físico e mental. E se fosse isso detectado desde bebê e feitas as intervenções necessárias, possivelmente essa criança nem entraria no espectro autista. Então, na minha opinião, o único jeito de tratar uma criança no espectro é avaliar, é diagnosticar, individualizar, tratar, para mim, é o único caminho. Então, faça a diferença na vida de alguém. Liberte-a de suas comorbidades. Tá? Esse aqui é o meu Instagram. O site dessa empresa é a fulldna.com.br, tá? A Full DNA é uma empresa que é um representante deles aqui no Brasil e também tem um representante que é anaclingene.com.br. Só é vendido com prescritor. Então, para você ter esse painel, tem que ser prescritor da Full DNA. Ok? Dúvidas? Muito maravilhoso. Realmente, a gente tem alguns pacientinhos em comum, né, Adri? E os pacientes, eles são apaixonados pela Adri. Eles não largam ela nem por nada. Os médicos mandam fazer isso, eles não fazem. Eles falam, não, conversa primeiro com a Adriana, vê se ela está de acordo. E é muito lindo de ver, assim, realmente esses milagres, né? Que a nutrição faz, que você faz, Adri, na vida dessas crianças. Muitas... A Adri atende até sem cobrar, ou então cobrando um valor menor, né? Então, é muito lindo ver isso e eu acho que o teste genético, ele vem para poder firmar algo que a gente está falando, e muitas vezes a família não está aderindo, e quando ela vê que realmente tem esses genes, que essa criança ela tem essa predisposição, vamos dizer assim, mas que a gente pode mudar isso, ela adere mais. Né, Adri? Eu acho Sim, que... a adesão no consultório, ela é mais fácil você abordar essa família para poder tirar esses ultraprocessados, para poder você melhorar um pouco e direcionar esse tratamento. Tá, gente? Alguma dúvida? Abrir aqui, puder abrir a câmera. Deixa eu perguntar uma coisa. E quanto que é para fazer o teste genético? Você Quem está me que manda perguntando? Quem está me fazer, perguntando? ou como é que é? A Carol que está perguntando. Carol, porque eu não estou Carol. Cadê a Carol? Eu estou no da Ciclos. Ah, no Ciclos? Eu estou na Ciclos. Na Ciclos, tá. Esse teste, eu sinto na pele a mudança de nutrição, suplementação, fez na vida do meu filho. Aqui, tá falando. Sim, custa R$1.900 esse teste, não é um teste, tá? A empresa, ela me convidou para fazer esse painel e eu abri mão de entendeu? Minhas comissões e tal, abri mão do meu direito autoral, porque o que eu fiz foi uma tese de doutorado e que eu liberei aí para o mundo. Ele é vendido não só no Brasil, mas ele é vendido também lá em toda a Europa, Israel, é vendido nos Estados Unidos. Então, assim,
É único no mundo, não tem outro igual, porque ele é para tratamento integrativo. Então, ele tem essa visão integrativa, que é ver a parte aí dos micronutrientes, se essa criança é alérgica. O painel é bem completo. São, ao todo, 5.000 genes que é colocado nesse painel. Então, são E é só para o paciente que tem TEA. Não, Então, amiga, eu fiz essa semana passada. o para adulto, porque como houve uma demanda, né? Não, eu estou perguntando porque eu gostaria de fazer. Porque muitas pessoas, né, que tinham, né, filhos no espectro adulto estavam fazendo painel infantil. E aí nasceu o neurologia funcional. Eu até estou com ele aqui, deixa eu minimizar vocês aqui. Deixa eu tirar aqui esse... Tu fez? Eu fiz, eu paguei com desconto, acho que 1.700, 1.600. Mas daí vai aonde fazer? Em casa, eles mandam para sua casa uma escovinha para você passar na bochecha e o tubinho, e aí eles já mandam até um envelope com o endereço deles. Aí você só manda no correio, vai para Israel e eles mandam o resultado por e-mail. Só que a questão é você interpretar esses 2.000 genes, né? Aí, no caso, Aí eu teria marquei que com a Adriana para Adri. ler. Claro, Exatamente. saber. Esse é a amostra do painel, neurologia funcional. Uhum. É da Anaclin esse aqui, mas é o mesmo fornecedor, que é de Israel, porque eu fiz a de Israel. Eu ensino como interpretar, que aí vem embaixo, normal. Coloquei o design mais agradável aos olhos, para poder não agredir tanto, porque antes eles colocavam bolinhas e eu não gostava. Eu acho que é porque para essa coisa do autismo, né, para mim, me agredia muito os olhos, não era bom. E era criticado, tanto é que a Nete falou comigo, a gente estava conversando, né, agora você tem um painel, entendeu? Então, assim, a gente estava conversando porque antes vinha aquelas bolinhas e eu não gostava, e não vinha as RS. Aqui é um gráfico, que é esse gráfico que pertence à Full DNA, né? Uhum. E tem até no painel também do Dr. Gabriel de Carvalho, tá? O professor Gabriel de Carvalho. E aí, eles também eu quis colocar, mas aí eu coloquei o que é interessante em relação ao espectro autista. E aí, eu começo falando dos resumos, eu coloco aqui para o adulto as características pessoais, eu coloco o gene de inteligência, coloco em relação aqui, ó, memória. Por que eu coloco características pessoais no primeiro capítulo? Né? Porque, por exemplo, nem todo mundo gosta de coentro. Coentro é genético. Eu amo. Coentro é genético. Então, quem mora mais para aqui, por exemplo, a região de Minas Gerais, Mineiro, ele não gosta muito de coentro, não. O carioca, às vezes, tem uma aversão ao coentro. Então, quem tem aversão ao coentro é porque é genético. Agora, imagina uma criança que tem que ter detoxificação, que tem um alumínio alto, aí qual é a estratégia nutricional? Colocar aqui, meter coentro no menino. O menino já é seletivo, e tem aversão ao coentro, ele vai jogar o prato na cara da mãe, né? Porque Eu amo. Meu Deus. não vai aceitar. Os frisia também, são aquela criança que cheira a comida, né? Que cheira, aquela pessoa que tem aquele hábito daquela Mas sensibilidade. esse é para criança. Esse é para adulto. Adulto. Esse é do adulto. Neurologia adulto. É o neurologia adulto. Meu marido também cheira tudo que come, ele tem esse gene aí. E eu tenho esse aqui, ó, Cheiro maior duração, maior necessidade tudo, de sono. Eu tenho esse Aí gene. vem o cronotipo, e para adulto, aí eu Tipo, acrescento. não é só comida, é qualquer coisa eu cheiro. Cabelo branco, olha os que frisia legal. Ai, eu tô genéticos. doida para chegar lá. Ó, cabelo branco, se você tem, ó, por exemplo, da minha filha deu aptidão para música, e aí eu coloquei, e hoje ela toca piano. Ela compôs, não foi, Adri? Ela compôs uma... Não, eu estou com 5 músicas já para poder patentear Olha isso, gente. dela, que ela produziu. 10 anos, tá, gente? Só para 10 falar. anos. Não era 19, não. É 10 anos, a de 19 faz medicina, e tem diagnóstico de déficit de atenção. Ó, aqui, que tipo de dieta que tem que adotar, mediterrânea, isso aqui é para adulto que eu coloco, eu não vou colocar isso para criança, né? Emagrecimento com dieta restrição de gordura, isso não entra no painel de criança, entra no de adulto. Eu quero fazer, então, o teste. Depois você me dá, Nath. Como é que faz? Entra no site. Daí eu marco com a Nath.
Eu marco contigo, Adri, pelos números ali que você botou, né? Sim, você Eu te mando o telefone dela também, mas o meu nome tá na frente, tá? Só para... Não, tudo bem. Ó, suscetibilidade saco. neurológica, se tem tendência a ser autista ou não, déficit de atenção, quais são as, Aí. né? Se tem problema com depressão, se tem gente... Assim, são só 256 páginas, tá, gente? Só pra... Eu não vou passar todas as páginas aqui, eu só vou passar os capítulos para vocês verem, né? Mas essa parte de alimentação é bem importante. Que aqui você o painel ele é dividido em 3 partes. Tem essa parte que é como seria o índice desse painel, que é o resumo, tem o texto do painel e tem a parte técnica do painel. São 3 partes do painel. E aqui eu coloco a metilação, eu separei os genes de metilação, todos os genes para poder facilitar o profissional olhar, identificar qual é o polimorfismo que tem, qual é o nutriente que você tem que intervir, a mutação do MTHFR, ó, só essa mutação aqui é R$400 cada uma, aqui já tem R$800. Tá. Então, o painel fica o preço, né? Aí, metionina, transfuração, antioxidante, aí vem todo o sódio 1, 2 e 3, como é que é essa fase 1, fase 2 de detoxificação, ciclo da ureia, os neurotransmissores, como é que é a conversão, se tem problema com dopamina. Aí vem, ó, produção, hormônios, conversão de T4 em T3, se tiver esse polimorfismo, tem que suplementar mais vitamina A. Aí vem, ó, aminoácidos, todos os aminoácidos, qual que é melhor para suplementar. As alergias, se tem problema com glúten, se tem o ALA-DQ2, DQ8. Esse aí é bom saber também. Tá. R$800 cada gene desse. Aqui, em relação ao IgE, se tem IgE, remediado IgE. Aqui, ó, você que é gastropediatra, toda a parte de sustentabilidade do digestório, você tem doença celíaca, colite, o Crohn, doença inflamatória, né? As vitaminas todas... Saiu da tua cabeça, Cristo Rei? Oi? Fazer tudo isso aqui? Isso tudo aqui foi da tua cabecinha? Isso tudo saiu da sua cabeça, você que criou. Foi eu que criei. Ela é gênio, né, amiga? Ela fala inglês fluente, ela... Eu tenho o Asperger. É ruim autismo? Não. Eu digo a vocês, se eu não tivesse autismo, possivelmente eu não estava aqui conversando com vocês, gente. Entendeu? Então, assim, o autismo é ruim as comorbidades. A depressão, a ansiedade, HARD, sabe? Então, assim, ó, microbiota, tipo de faculdade eu já tive, a gente teve dois ou, sei lá, autistas. Dois autistas. Suscetibilidade a doenças, ó, todas as doenças que estão relacionadas ao autismo. Olha, bruxismo. Bruxismo, tudo, botei tudo que eu E poderia... mostra o final, Adri, também. Eu vou mostrar o final. Como é que é? Aí, eu fui como? Eu tenho o BRCA1, BRCA2, que eu acho interessante, que é o BRCA1, BRCA2, e aí eu perguntei para eles, eu posso colocar tudo no painel neurologia? Aí ele falou, pode. Aí eu falei, eu vou botar também gente de câncer de mama, né? Porque... Adri, você tem até que falar mais disso. Ontem, até num grupo aqui, super grande, assim, umas 200 pessoas, alguém perguntou, qual painel da FU eu devo fazer? Aí, como eu sou metida em tudo, eu fui lá falar, olha, eu fiz o adulto, o neurologia é o mais neurologia... completo, é o mais completo que eles têm. Esse Eles me deram a carta branca para falar, doutora, a senhora pode fazer, colocar o que a senhora quiser desse gene. Eu falei, então tá bom. Então, assim, o BRCA1 e BRCA2 é muito importante ter esse gene, por quê? Porque ele vai determinar se você vai fazer, por exemplo, mamografia ou não. Por exemplo, eu não faço mamografia, eu faço termografia, porque eu tenho BRCA1, BRCA2, entendeu? Então, isso vai determinar se você fizer a mamografia, que tem radiação, né, e que pode expressar, porque a mamografia, ela pode acionar a genética de câncer. Sim. Então, é um exame que é questionável hoje. É questionável você fazer essa mamografia. E aí, eu começo a falar, aqui é o texto do meio, tá? Então, aí, quanto tempo demora para você interpretar isso na consulta? Umas 2h30, 3 horas. Não. Um painel de autismo é mais... Pensei, umas 5 horas eu pensei. Eu estudo o paciente antes, entendeu? Eu estudo o paciente antes. Então, assim... A gente faz o exame e manda para você?
Não, é assim, as pessoas, esse exame é para a vida toda, entendeu? Então, assim, você linka clínica, que é o que eu estou querendo ensinar, linkar a clínica com o exame genético. E aí você vai intervindo, você vai ter fidelidade com esse paciente. Então, quem sabe ler esse painel, o que vai acontecer? Esse paciente, ele vai começar a trabalhar com epigenética. Entendeu? Então, se esse paciente não metila, então você vai ver o porquê, então você vai metilar esse paciente. Você não vai fazer mais 200 e poucas páginas em uma primeira consulta, não vai ser assim. Entendeu? Por exemplo, a gente tem alguns pacientes, né, Adri, que a gente faz uma dose super alta de vitamina A, vitamina D e não sobe, mas no painel dele a gente vê lá que ele tem o gene e realmente ele tem uma absorção ruim, né? Tem um outro que tem imunodeficiência e a gente suspeita de uma outra síndrome. Já está investigação já de outra síndrome. Então, assim... Adriana, desculpa me meter. No caso, você falou que o painel é seu, no caso da gente recomendar, você dá formação também para interpretação? Ou o laboratório já... eu estou para lançar um curso para interpretação desses exames bioquímicos e genéticos. Na verdade, eu estava até falei com você, né? Eu estava para lançar o curso, mas eu estou pensando em fazer uma mentoria com um grupo fechado, que eu acho melhor, mais personalizado. Você me põe nessa mentoria, pelo amor de Deus. Mais personalizado para poder ajudar a interpretar esse painel. A empresa sempre está capacitando as pessoas para poder interpretar. Teve mesmo, teve aula essa semana sobre Teve aula essa semana da empresa, e a empresa não é só esse painel que tem, existe painel para doença autoimune, para genes, para erros inatos no metabolismo, painel de pediatria. Entra no site da FUDNA, tem painel de síndrome de Down. Então, eles pegam os profissionais que são, por exemplo, a síndrome de Down. Quem fez a síndrome de Down foi a doutora Andréa Torres, que está em Portugal, que é especialista em síndrome de Down. Quem fez o painel de hormônios foi o doutor Ítalo Rachid. Então, assim, quem fez o nutrição funcional foi o doutor Gabriel de Carvalho. Então, assim, cada um que se destaca na área, eles chamam para fazer um painel. Então, para autismo, eles me chamaram para fazer o painel de autismo. Foi assim. Bacana. Legal. Hã? Muito legal. Tá, mas Gente, olha eu. Também quero essa mentoria aí, viu? Anuncia. Eu também. Quando abrir, tu pode falar que eu quero. Ô, Adri, deixa eu falar uma coisa. Então, eu faço o exame, daí a gente marca com você, a gente vai mandar para você o resultado antes de fazer a consulta? Ela quer ser paciente. Eu trabalho com pré-prontuário, pré-consulta. Quer ser paciente, gente. Eu tô falando paciente. Ela quer ser paciente. Eu quero fazer o curso, mas eu quero ser paciente primeiro. Calma. Porque na hora que você é paciente, você já recebe uma aula, né? Porque você vai ficar lá 2 horas escutando ela falar dos seus genes. Ela marcou comigo, a Natália, para discutir um paciente, não foi, Natália? Aí, o primeiro paciente que a gente estava discutindo o caso, quantas horas foram de discutindo o caso? 2 horas, gente. Falando de 2 horas. Um paciente só, não foi? E amanhã a gente tem horário, viu? Amanhã qual é o horário? 2 horas a gente marcou amanhã. 2 horas? E eu não vou poder 2 horas. Pode ser mais tarde? Pode. Você pode tudo, amiga. Eu tenho um compromisso 1 hora da tarde, que eu fiz encaixe 1 hora de um paciente, são 2 horas. É um paciente muito debilitado, não vai dar tempo de chegar até as 2 horas. Então fica mais tarde. A Adri é assim, Dri, eu tô com um paciente, puxa, amiga, nada bate, não sei o que tem alguma coisa. Vou te mandar, tá? Coitada. Eu só mando as bujas para ela. Gente. Eu estou recebendo, assim, eu nunca imaginei que eu estaria, né? Eu me formei em 2016 e agora, como eu estou atendendo os pacientes, né? E o que está acontecendo é que eu estou recebendo paciente que passa pelo Brasil todo. Eu falei, nossa, já passou por fulano, que foi meu professor, passou por ciclano, foi misericórdia. Autismo com síndromes raras. Eu nunca atingi tanta criança grave e com síndromes raras como eu tenho atendido ultimamente. E aí, assim, Mas daí só atende online, Adri? Oi? Só atende online ou presencial? Eu atendo o Brasil todo online, presencial e online, atendo no exterior, aí tenho vários pacientes. Ela está em Campos do Goytacazes, não é um lugar fácil. No interior do estado do Rio de Janeiro.
Tá. Tá, mas eu tô perguntando uma coisa que eu ainda não entendi. Eu vou fazer o exame. Esse exame a gente manda para você e daí vai marcar a hora lá, o dia que for a nossa hora, você já vai ter lido o exame ou a gente vai fazer a consulta e leva o examezinho para você? Não, é assim, eu trabalho com pré-consulta, que eu acho melhor. Beleza, Entendeu? eu trabalho também. com Então é pré-consulta. isso que eu queria, não precisa nem me E responder mais aí, nada. e aí eu tenho um passo a passo, entendeu? Que aí você vai ter um pré-prontuário, você vai encher, você vai mandar os exames bioquímicos, Sim. aí e você vai me mandar os testes genéticos, que aí eu vou linkar isso aí com a clínica, exame bioquímico, são os 3, clínica, bioquímico e genético. E eu vou te dar uma resposta do que pode a gente, qual é a conduta agora para você nesse momento. Mas aí, no caso, se o paciente ainda não tiver o genético, tu pede para ele antes? Não, eu trabalho, eu fico até assim, eu fico numa situação, porque como eu sou autora do painel, tem paciente meu que nem sabe que eu fiz o painel. Então, assim, no último caso, hoje eu falei do painel com o paciente, que eu já estou na terceira abordagem, e eu preciso enxergar mais o que está acontecendo, sabe? A gente não tem a criança não está evoluindo. E aí eu comentei, ela fez um comentário, doutora, eu fiquei sabendo que a senhora fez um painel pelo Instagram e tal, aí eu falei, pois é, eu acho que o seu filho tem indicação, entendeu? Então, assim, eu fico numa situação, porque como a minha primeira área é jurídica, vocês imaginam. Então, eu sou muito assim, ao pé da letra sobre código de ética, entendeu? Eu fico bem preocupada mesmo. É por isso que tu tem que treinar a gente, né, Natália? Para a gente poder pedir o painel. A gente pediu o painel, tu começa a ganhar dinheiro com a gente. Em cima não, né? Com a gente, com a mentoria. Que aí a gente pede, que o painel não é nosso. Pronto. Fica tudo Você, certo. Aldenora, é médico ou nutricionista? Sou nutricionista. Então, mas ele é fantástico, ele vai te dar uma visão, entendeu? Por exemplo, eu tenho um caso clínico muito, muito, muito interessante, que até está na minha aula da pós-graduação. É uma criança com epilepsia refratária de difícil controle. Adoro o caso clínico, gente. Uma criança com... Gente, são que hora? 21h50. Acabou já. Né? Então, assim... Querida, a gente está aqui, ó. Vocês viram por que eu fico 2 horas com ela? É por conta disso, a gente vai, ó. Essa criança aí da tem criança, epilepsia, com diagnóstico de epilepsia refratária de difícil controle, autista, e a criança, ela tinha em torno de 160 crises, pelo um vídeo eletrocefalograma que a criança tinha feito, diárias. E aí a primeira intervenção foi com a... Diárias? 160 crises diárias? 160 crises diárias. Aí, depois da intervenção, aí a mãe foi com um neuroléptico, já estava com neurologista, caiu para 130. Depois, com a intervenção sem glúten, sem caseína, melhorando os ultraprocessados, que a criança era seletiva, ela caiu para 50 crises, mas ainda continuava com crises. E ela veio no meu consultório para fazer dieta cetogênica. Aí tá bom. Aí, quando eu comecei o protocolo para dieta cetogênica, eu não posso começar agora, primeiro eu tenho que limpar a casa, limpar essa criança, né? E aí, na segunda intervenção, eu comecei a 2:1, depois eu evoluí para 3:1. Quando eu cheguei na 3:1 da cetogênica, essa criança dava crise de hipoglicemia e internava. E aí, é engraçado que uma vez, uma das internações, o médico me ligou para perguntar o que ele faria, o que ele iria fazer com a criança. Eu falei assim, a criança está com hipoglicemia. Então, dá glicose, não tem o que fazer. Então, a gente tem que ter uma coisa que a gente tem que avaliar, que é entre a vida da criança, né? Essa criança, não, ele está com risco de morte. Então, né? Ela estava com 60 de glicemia. Então, tem que dar a glicose. Então, essa criança a gente não conseguia entrar em cetose. Quando entrava, hipoglicemia ia para internar. E aí, na época, eu não era da DNA, eu já tenho uma história de exame genético, meu primeiro teste genético foi em 2016, logo assim eu saí da faculdade, eu estava fazendo pós nos Estados Unidos, e aí, um curso também que eu fiz nos Estados Unidos, e aí eu tive acesso ao exame genético. E aí, em 2018, eu indicava muito o 23andMe, que é um teste genético que é feito nos Estados Unidos. Na época era caríssimo. Disponibiliza o genoma. E eu tinha
trazido um kit genético com o paciente me deu calote, não me pagou, eu tinha pago, aí eu forneci para essa mãe, que era baixa renda, eu falei, não, você me paga quando puder, entendeu? Então, vamos desvendar aí o motivo, por que essa criança está dando ainda glicemia. Quando a gente fez o teste genético, e aí eu na época, era muito difícil, porque eu fazia no Excel, era muito, e a criança tinha um gene que ela não conseguia fazer gliconeogênese, ela não convertia. Por isso que quando fazia a dieta cetogênica, não dava certo para a criança. E aí a gente identificou que ela tinha um polimorfismo genético, que quando a gente fazia o exame sérico da B12, a B12 dela dava muito alta, dava 2.000 de B12 sérica, e ela fazia uso de metilcobalamina sublingual. Só que a criança tem 2 polimorfismos genéticos que não conseguia converter a B12, entrar dentro da célula, e ela não conseguia nem a metilcobalamina, e tinha que ser injetável ou hidroxicobalamina sublingual. E aí a médica eu liguei para a neuropediatra, a neuropsiquiatra, a gente conversou e tal, falei dessa possibilidade e ela entrou com a vitamina B12 injetável nessa criança por conta desse polimorfismo genético. Na primeira semana que começou com a dieta, com a injetável, 0 de crise. Acabou as crises de epilepsia. Então, aí eu pergunto, e aí, como é que tá a criança e tal? Aí ela, agora é só autismo, doutora, não tem mais nada, não. É, tipo assim, autismo ficou, né, para uma mãe, uma criança que usava capacete, né, que ela tinha comprado. Eu tô com uma assim, viu? Eu até já tinha encaminhei ela, mas ela não foi, agora ela tá internada em mal convulsivo. Ela não então, para assim, de convulsionar. então, é isso que a gente tem que investigar. Por quê? Gente, deixa eu ver o site aqui, o chat, que tem gente que não gosta de aparecer na câmera, né? Eu acho que foi tudo que respondi, sensacional. Espero que vocês tenham gostado. Só perguntaram aqui, nem sei se a pessoa, que já saiu bastante gente, né? A quercetina e a vitamina C foi pela histamina por quanto tempo? Aí eu mesma respondi para melhorar a alergia também, que tá tudo... Aí você dá até baixar essa histamina, mantém depois dose terapêutica 2 vezes ao dia, quando eu orientava a mãe a fazer 4 vezes ao dia, tá? Você suplementa aí pH, sim. Sensacional. Oi? Foi simplesmente sensacional. Foi ótimo, amiga. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi lindo. Obrigada. Gratidão. Eu não trabalho com eu não trabalho com autismo, né? Aí, ó. Karina, é ela que tá te enrolando, viu, amiga? Tô tentando catar ela pra gente discutir o caso do teu filho, mas ela que tá me enrolando. Coitada da Adri. Escondidinha aqui no perfil do meu marido. Mas eu mostrei para o meu filho agora há pouco. Falei, olha, sou médica e sou nutricionista. Ai, que linda! Ela é mãe do João, Adri, a Karina. E aluna da pós da... Sim, aluna da pós, né? A Natália vai dar aula no sábado. Ai, espera pra eu estar aqui fazendo aula. Gente, foi um prazer. Parabéns, adorei, tá bom? Obrigada. Anotei tudo aqui no meu caderno. Fiz um resumo. Eu tentei pegar, né, no início, ver que eu fiz um resumo, tentei colocar o máximo aqui. Gente, mas foi um prazer, viu? Obrigada pelo muito obrigada. Obrigada a todas e todos. Obrigada a presença de todos, viu? Espero ter passado um pouquinho aí para alertar vocês. Foi ótimo. Obrigada, Adriana. Obrigada. Eu já vou ver aqui beijo. Faz um grupo privado aí da mentoria e pode me incluir. Eu também. Vou ficar no pé dela, gente. Pode deixar. Me sigam lá no Instagram, que breve eu vou postar. Um beijo. Isso aí. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Até mais.